Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, os perigos do grupo do Mengão da Liberta que ninguém sabe. Desempenho de Tite na altitude. Azeda relação entre Caixa e Flamengo. Landim pensa em plano B para o estádio. CR7 menospreza Michael. E Elinho é a contratação surpresa para abril? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é um canal do Porto, não é um canal do Sporting. É um canal rubro-negro, é o canal do Flamengo. E a gente tem um sonho muito desafiador de chegar a atingir um dia, quem sabe, é o canal oficial do Sporting. Eles têm 193 mil inscritos, nós temos 132.500, mas falta a sua inscrição, você rubro-negro de qualquer parte do mundo, para ajudar a fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Então, se inscreva no canal e acione o sininho se você quiser receber notificações sobre os nossos vídeos e lives diários, falando do Mengão e trazendo notícias do exterior em primeira mão para você. E eu começo com uma notícia da Arábia agora, meus amigos, que eu vou te dizer o seguinte: fiquei um pouco chateado e surpreso aí, né, com a notícia que eu vi na Arábia agora aqui, do nosso Misha. O Misha não é mais, o Michael não é mais jogador do Flamengo, mas sempre fica um carinho. E parece que o Cristiano Ronaldo não foi legal, não foi legal, né? Foi meio marrento com o Michael, que costuma aí homenagear ele nos seus gols, fazendo uma comemoração em homenagem a ele. Parece que o Ronaldo não quis ali, de certa forma, ou não gostou, ou foi indelicado com o Michael. Diz o Jornal da Arábia. Michael Delgado, jogador Al Hilal, confirmou que está feliz por estar na Arábia Saudita, se destacando com Jorge Jesus, que é um treinador maravilhoso, como se fosse um pai, diz o Michael. Cristiano Ronaldo recusou a celebrá-lo da mesma forma. O Michael marcou o gol da vitória do Al Hilal na última partida do Al Zain da Liga da Arábia contra o Demac e terminou no placar de 2-1 a favor do Al Hilal, na 24ª rodada, que foi disputado no Reino Arena. Michael contou em declaração ao canal DNN: no início tive saudades de casa, senti-me mal porque perdi a minha mãe, e nesse momento o clube abraçou-me. E ao pessoal do Al Hilal, aos adeptos, aos funcionários. Ele continuou: eu era importante para eles, mas eles não eram importantes para mim. Falou da depressão, que é um grande tabu muitas vezes, mas disse que na comemoração, quando ele mostrou a comemoração para o Cristiano Ronaldo, né? E naquele momento do gol marquei e ele veio até a mim surpreso e disse: não comemore como eu comemoro. E ele, e aí assim, né? Se realmente isso aconteceu, extremamente indelicado do Cristiano Ronaldo, né? Que não precisava fazer isso. Ele falou sobre Jesus. Jesus é um homem maravilhoso, não é só treinador, mas como ser humano, é incrível e ele quer sempre vencer. Ele dá essa motivação de querer sempre vencer. Ele é como um pai, amigo, irmão. Ele sabe compartilhar essa relação em um momento. Enfim, meus amigos, é uma notícia aqui que chamou a atenção, né, do Cristiano Ronaldo, um ídolo mundial. O Michael, obviamente, jamais queria, de alguma forma, se comparar a ele, né? E a gente vê aí uma certa indelicadeza se isso realmente aconteceu, né? Meus amigos, vamos lá, né? Assim, o Flamengo ainda vai fazer uma contratação nessa janela, né? Na janela especial de 1 a 19 de abril, o Flamengo pode contratar jogadores brasileiros, né? E o jornal O Dia, hoje, né, o Fabrício Lopes, diz,
né, que existe na mira aí um jogador, outro jogador do Bragantino, o ponta Elinho. O Elinho se destacou muito nos jogos contra o Botafogo, né, e talvez tenha chamado a atenção, de alguém, segundo o Fabrício Lopes, de alguém no Flamengo, né. Outro nome que interessa ao técnico Tite é Elinho do Red Bull Bragantino. O jogador de 23 anos é canhoto e atua prioritariamente pelo lado direito do campo. Seria o tão sonhado ponta-direita que o Tite quer no Flamengo? Cara, Elinho renovou com o Bragantino em janeiro desse ano, depois do clube paulista exercer em 2022 a compra do atleta junto ao São Paulo por 24 milhões de reais. O Flamengo ainda não abriu negociações com a equipe nem com o staff dos jogadores. O departamento do futebol segue monitorando o mercado e procura outros nomes que possam suprir essa carência. Meus amigos, o Elinho realmente não é desse jogo do Botafogo, ele é há algum tempo no Bragantino, aí um dos destaques do time do Bragantino, né? Segundo aí o Fabrício Lopes, o Flamengo não fez proposta, não conversou com o staff do jogador, monitora o jogador. Eu não duvido que realmente monitore, não, mas eu acho que negociação com o Bragantino, depois do suadouro que o Flamengo tomou, para contratar o Léo Ortiz, eu sinceramente, eu não sei se o Flamengo iria atrás do Elinho nesse momento não, apesar de eu achar ele um jogador muito bom, tá, galera? Muito bom. Outro assunto importante, meus amigos, saiu hoje, né, parece que está azedando a negociação pelo estádio do gasômetro. É isso mesmo, meus amigos, né? O Flamengo tem tido dificuldades na negociação com a Caixa Econômica Federal para ter o terreno do gasômetro. Segundo a ESPN, parece que a relação entre Flamengo e a Caixa Econômica Federal não tem sido boa. Abre aspas, o Flamengo vem fazendo análise para a compra do terreno. Já tivemos reuniões com a Caixa e demonstramos o interesse. Estamos trabalhando e reuniões serão feitas nos próximos dias. Existem duas opções, mas o gasômetro é a nossa primeira. Segundo os repórteres da ESPN, parece que a relação entre Flamengo e Caixa não é uma boa relação e isso vem fazendo o Landim pensar num plano B para a compra do terreno também, meus amigos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Assim, presidente do Flamengo é quase um dever institucional, né? Um presidente do Flamengo não pode demonstrar preferências políticas, né? E aí, meus amigos, o Landim usou algumas vezes o Flamengo como plataforma de propaganda política para um candidato à presidência da República que não ganhou. Então, meus amigos, nesse mundo tem alguns erros que não podem ser cometidos. Tudo bem, o presidente brasileiro atual não tem nada que ter nenhum tipo de revanchismo contra absolutamente ninguém também. Mas, assim, eu sei lá, né? Eu acho que um novo presidente do Flamengo, de outra corrente, não desse mesmo grupo, acho que teria muito mais facilidade para negociar com a Caixa. Veja bem, não estou falando de política aqui, eu estou falando só da instituição, das relações institucionais. Eu acho que o Landim, independente para qual candidato ele mostrasse apoio. O presidente do Flamengo é um cargo institucional, não dá para usar o Flamengo como plataforma de propaganda política. Então, acho que o Flamengo paga aí indevidamente, diga-se de passagem, mas por mais um erro do Rodolfo Landim. Aonde é esse plano B? Né? Como é que é esse plano B de estádio? Então, muito cuidado, galera, muito cuidado realmente aí com o que pode acontecer. Meus amigos, sorteio da Libertadores, que hype ontem, todo mundo ligado no sorteio da Libertadores. Flamengo, vou falar um pouquinho do grupo do Flamengo e dos outros grupos aqui, mas é importante o seguinte, né? A gente saber que o Tite, diferente dos técnicos anteriores, Vitor Pereira, Paulo Souza, né?
essa trupe aí sem absolutamente... Domenech Torrent, que fez M, lá o Flamengo tomou de 5-0 lá na altitude do Independente Del Valle por culpa dele, por desconhecer o que é altitude. O Tite não, o Tite já é malandro, galera. O Tite já sabe aí como trabalhar na altitude, como seu preparador físico também, né? E o Tite está invicto na altitude. O Tite disputou 4 jogos com a seleção brasileira na altitude. Eliminatórias de 2018, Bolívia 0-0, um jogo na Bolívia, né? E com o Equador 3-0 na altitude de Quito. No ano seguinte, 1-1 com o Equador e 4-0 na Bolívia, né? O Flamengo vai enfrentar o Milionários aí no seu primeiro jogo, numa altitude de 2.600 metros, né? E já com o Bolívar, uma altitude de 3.600 metros em La Paz, ou seja, o Flamengo pegou aí o grupo da altitude, né? Vamos falar um pouquinho dos grupos, meus amigos. Eu sei que muita gente está ansiosa aí com os grupos, né? E aí surgiu essa preocupação com a altitude. Eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Acho que o mindset do Flamengo, a mentalidade do Flamengo, né? O Botafogo ficou muito feliz, por exemplo, caiu num grupo que, se não é o melhor que poderia ser, para o Botafogo sim é, porque o Botafogo poderia ser ali o representante do grupo da morte, né? O Botafogo pensa em classificação, alguns clubes pensam em classificação. Flamengo e Palmeiras jogam uma Libertadores diferente. Flamengo e Palmeiras não pensam em classificação, porque a classificação é óbvia, tá? Flamengo, nesse grupo, meus amigos, Bolívar, Milionários e Palestino, não há como o Flamengo não se classificar nesse grupo, tá? O Palmeiras, pela primeira vez nos últimos anos, pega um grupo mais encardido, com Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool. Esses dois clubes, diferente do Grêmio, diferente do Fluminense, que pegou um grupo fácil, o Grêmio já pegou um grupo mais encardido, São Paulo. O Flamengo e Palmeiras não jogam a mesma Libertadores deles. Flamengo e Palmeiras jogam para conseguir o melhor desempenho na primeira fase, para ter sempre a vantagem de jogar a segunda em casa, né? E o Flamengo, meus amigos, falando um pouquinho do grupo, apesar da altitude, né? O Flamengo pega primeiro o Milionários na Colômbia, que é um time super tradicional colombiano, porém vive uma fase tétrica, né? O Milionários nesse campeonato é o 15º colocado. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo lá na altitude de Bogotá, né? Mesmo com a altitude, meus amigos, mesmo com a dificuldade, o time do Milionários, para mim, talvez seja o time mais fraco do grupo, tá? O time do Milionários, para mim, é o mais fraco do grupo. Então, assim, Flamengo tem que ir a Bogotá, mesmo entre os jogos da final contra o Nova Iguaçu, tem que ir com o time titular e vai ganhar com uma certa facilidade. Aliás, se vocês repararem, o Campeonato Carioca ainda não disse a data das finais. Por quê? Porque tem que esperar aí o que a Conmebol, que dia que a Conmebol vai colocar esse jogo contra os Milionários, né? Se for na quinta-feira, a final pode ser no domingo. Se for terça, se for quarta, aí, meu amigo, ou é sábado ou é sexta o primeiro jogo da final. Eu não descartaria, não. Se jogarem o jogo do Milionários para terça-feira, Flamengo tem que brigar na federação para a final do Carioca ser na sexta e não no sábado e domingo, para ter tempo hábil para subir o morro. E aí a segunda final, de repente, aí joga para o sábado depois, enfim, né? Muito mais importante que o Carioquinha é a Libertadores e é tentar somar 18 pontos, né? O Palestino, eu diria a vocês, né, estava no grupo 4, é um time em ascensão nos últimos anos. Também, 5º colocado do campeonato chileno. O Palestino foi fundado aí por refugiados palestinos no Chile, algum tempo atrás. É um time que vem participando de competições, mas também 6 pontos aí, né? 3 pontos no Chile, 3 pontos no Maracanã, sem a menor sombra de dúvida, igual ao Milionários. Agora, quem assistiu a minha live ontem, via que um dos clubes que eu gostaria de evitar
para pegar como adversário nessa fase é o Bolívar. Por quê? O Bolívar, meus amigos, tem a questão da altitude, os 3.600 metros, que aí realmente já não é mais futebol, é outro esporte, né? O Bolívar, apesar de não ser o atual campeão boliviano, é um time do Grupo City e vem fazendo Libertadores excelentes. Ano passado ganhou do Palmeiras, hein? Ano passado ganhou do Palmeiras, vale a pena lembrar. Né? Tudo bem, o Palmeiras foi com time reserva, mas ganhou. O Palmeiras é um dos maiores times da América do Sul nesse momento. E é um time carne de pescoço de verdade, meus amigos. Eu disse, os times que eu gostaria de evitar, Estudiantes e Bolívar na primeira fase. Por quê? Porque é uma atitude monstruosa, monstruosa, e a gente tem ali um futebol dirigido profissionalmente. O Bolívar, ele tem a condição aí de ser um imperialista do futebol boliviano, né? Ele é um time encardido. Então, assim, o Flamengo tem jogos dificílimos na altitude. O encontro com o Bolívar, eu acredito que esse jogo na altitude é o jogo que o Flamengo pode perder pontos, né? Flamengo, para mim, teria, e aí com todo respeito às outras instituições, de novo, Flamengo e Palmeiras jogam um campeonato à parte para somar 18 pontos. Flamengo ganha do Milionários dentro e fora, o Flamengo ganha do Palestino, pelo menos tem que ganhar dentro e fora, do Bolívar, o Flamengo, com dificuldade, ganha em casa, agora fora de casa pode deixar pontos pelo caminho, não somando 18 pontos. Flamengo e Palmeiras têm que jogar a primeira fase pensando em 18 pontos para que tenham sempre a possibilidade de decidir em casa. Mas, grupo do Flamengo, cara, assim, tirando o Bolívar, grupo do Flamengo bem tranquilo, Milionários e Palestino são times que não podem fazer frente de forma nenhuma. O Bolívar também não, mas o Bolívar tem uma altitude de 3.600 metros, né? Não teve grupo da morte nesse sorteio. O Palmeiras, eu aqui, quem viu aqui o meu preparativo, a live ontem, o que eu desejei para o Palmeiras aconteceu, Independente Del Valle, São Lourenço, faltou só um Botafogo ou Nacional ali, mais o Liverpool do Uruguai. É um time jovem do Uruguai também, várias estrelas saem do Liverpool do Uruguai, então o Palmeiras vai passar por um pouquinho mais de dificuldade. Realmente o Grêmio pegou um grupo bem encebado também, Estudiantes e o The Strongest, campeão boliviano. O Huachipato é mais um participante sem nenhum. E o Fluminense pegou um grupo, teoricamente, com times de muita camisa, Cerro Porteño, Aliança e Colo-Colo, mas em momentos ruins o Fluminense não terá muita possibilidade. Outro concorrente, River Plate, pega, né, uma carne de pescoço, que é o Libertad do Paraguai, o melhor time do Paraguai, mas Deportivo Táchira e Nacional do Uruguai, que é um time extremamente tradicional, podem atrapalhar o River também, né? É um grupo Nacional do Uruguai é o quinto do ranking da Conmebol, o Libertad é também o dominante do futebol paraguaio, o River pode se complicar também. No geral, meus amigos, sorteio bom para o Flamengo. Vamos ver aí os jogos, o que vai acontecer. E você, o que você achou? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.